Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? No A Bíblia Tinha Razão de hoje, nós vamos responder novamente a pergunta da Jéssica, porque houve aqui um problema ontem na plataforma, mas tudo bem. A Jéssica escreveu pra gente, Jéssica Fechini, ela escreveu pra gente de Campina Grande, na Paraíba. O quê? Não acredito. Na Paraíba. E a Jéssica quer saber como foi mesmo que o Saul morreu. O quê? Não acredito. Eu não sei, Jéssica, porque eu não tava lá. Não tava lá, não. Faz tanto tempo que ele morreu que eu não tava lá. Mas eu fui procurar na Bíblia. Eu acabei descobrindo. Como foi que o Saul morreu, Jéssica. Aí a Jéssica, sabe por que a Jéssica fez essa pergunta? É porque ela leu 1 Samuel, capítulo 31, versículos 4 ao 6. E depois ela foi ler 2 Samuel, capítulo 1, versículo 8 ao 10. E depois ela leu o capítulo 21 também desse mesmo livro. E aí ela descobriu algumas contradições. O quê? Não acredito. Pastor, a Bíblia está se contradizendo, porque uma hora diz que Saul morreu de um jeito, outra hora diz que Saul morreu de outro jeito. Ah não, Jéssica, a Bíblia não está se contradizendo. Quem tá equivocada é a senhora. O quê? Não acredito. Eu digo senhora, mas é uma moça, é uma jovem, né? Uma jovem aqui, uma jovem senhora, né? É uma jovem Jéssica, né? Ela quer saber. Bora lá, Jéssica, precisamos fazer aqui um estudo bem minucioso para trazer aqui a Bíblia Tinha Razão para nossa irmã Jéssica. Como foi que o Saul se suicidou? Jéssica, a Bíblia, por ser uma revelação de Deus à humanidade, efetivamente ela contém cientificidade. Isso quer dizer que a essência do seu conteúdo, ele não está sujeito ao querer humano. O quê? Não acredito. É verdade, a seriedade da Bíblia, Jéssica, decorre da sua natureza sobrenatural, isto é, da sua inspiração divina. Então, a Bíblia, ela tem um método próprio de interpretação. E os expedientes utilizados na sua interpretação, como bem resume o escritor Han Graff, são interpretações, por exemplo, literal, iluminação espiritual, princípios gramaticais, contexto histórico, ensino teológico e simetria bíblica. Então, para responder a sua pergunta, a pergunta da Jéssica, vamos aqui aplicarmos o método fenomenológico, que coincide com a interpretação literal, e aplicaremos também o princípio gramatical. O método fenomenológico, Jéssica, ele pode ser definido como aquilo que aparece no texto, né? Aquilo que aparece no texto, enquanto nos aparece e como nos aparece. O quê? Não acredito. É verdade. Então é dessa forma que a gente vai explicar. Então vamos ao texto bíblico. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos me transpassarem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis. Ele não quis. O quê? Não acredito. Ele não quis, né? Porque temia muitos. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Então, vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. O quê? Não acredito. Morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia, viu, Jéssica? É o 1 Samuel, capítulo 31, versículos 4 ao 6. Então, aplicando-se aqui, Jéssica, o método da interpretação literal ou fenomenológica a esse texto, a conclusão não permite hesitação. Saul suicidou-se. O quê? Não acredito. Saul suicidou-se. Então, transcreveremos agora o segundo texto. Vamos para o segundo texto, Jéssica. 2 Samuel, capítulo 1, versículos 6 ao 8. 6 ao 8 e do 8 ao 10.
Então, vamos usar aqui o texto da Bíblia de Jerusalém. Ei-lo, eu estava casualmente no Monte Geboi e vi quando Saul se atirou sobre a sua própria lança. E ele perguntou-me, quem és tu? E eu lhe disse, sou Amalequita. Ele então me disse, aproxima-te e mata-me, porque eu estou com muita vertigem, apesar de sentir a vida toda em mim. Então me aproximei dele e lhe dei a morte. Aplicando-se aqui o método da interpretação literal ou fenomenológica a esse texto, temos aqui Saul, que estava cravado na lança, mas o Amalequita aplicou a Saul aquilo que a gente chama de golpe de misericórdia. Portanto, participou da sua morte. Mas para resolver essas aparentes contradições textuais, Jéssica, entra em operação aqui o método gramático-textual. O princípio gramatical, ele resolve os problemas da equivocidade das palavras. As palavras aqui no caso, a vogal I e a vogal E, que no caso aqui são palavras, né? A vogal I e E que são palavras. E as diferentes traduções para a mesma palavra ou para a mesma frase. O princípio textual tenta resolver os problemas das variantes. É que os textos originais, Jéssica, aqueles aqui que foram escritos diretamente pelos que receberam os oráculos de Deus, eles não existem mais. O quê? Não acredito. Os textos originais não existem mais, aqueles que foram escritos, né, diretamente dos oráculos de Deus. Só existem cópias desses escritos originais. Daí, as variantes nas versões de 2 Samuel 1,6, e houve também comissão tradutora que adotou o paradigma 1, que é e eis, Saul estava apoiado sobre sua lança, né? E houve comissão tradutora que adotou o paradigma 2, vi quando Saul. Um adotou eis que Saul estava apoiado sobre sua lança, e outro adotou vi quando Saul se atirou sobre sua própria lança. As comissões, Jéssica, elas são constituídas de cientistas bíblicos com acesso aos melhores manuscritos e melhores meios para realizarem os seus trabalhos nessa área. Então, a conclusão, mesmo que a tradução da paradigma 2 em 2 Samuel capítulo 1, versículo 6 seja a correta, a conclusão é que o Amalequita mentiu. O quê? Não acredito. O Amalequita mentiu, ele quis tirar proveito da situação, né? E dizendo que matou Saul. Ele queria fazer média com o rei, com o novo rei, que seria Davi, né? Ele sabia que Davi seria o novo rei. Então agora, para fazer média, ele vem dizer para Davi que matou a Saul, mas na verdade ele estava mentindo. O Amalequita estava mentindo. Ele simplesmente viu quando Saul morreu, né, se suicidou, e foi para lá para Davi para fazer média, para dizer, olha, eu matei o rei Saul, né, porque Saul era inimigo mortal de Davi, apesar de Davi não considerá-lo, né? Davi não considerava Saul como inimigo, não. É verdade. Davi não considerava Saul como inimigo, porque Saul era o rei, né? Para você ver o quanto Davi era um homem íntegro, né? Teve suas falhas, teve suas fraquezas, né? Fez um bocado de coisa por causa de Kenga e tal, aquela coisa toda, né? Na verdade, por causa de uma, né? E ela nem era Kenga, né? Ela não era Kenga não, a mulher de Urias. Mas aí se envolveu com ele, aquela coisa toda. Mas isso aí é outro assunto, Nós estamos falando aqui da morte do Saul. Então Saul era inimigo de Davi e o Amalequita se aproveitou da situação querendo fazer média com o novo rei. Olha, eu matei Saul e tal. Tudo mentira, né? Saul acabou se suicidando e o Amalequita tirou proveito. Então ele mentiu, né? Pois confrontando, se a gente for confrontar, a gente descobre a mentira dele, sabe? Sabe como? Quando a gente confronta 1 Samuel capítulo 31, versículo 4, lá tem espada, né? E a gente confronta com 2 Samuel 1,6, que tem lança, no lugar de espada tem lança. Então descobrimos a contradição em seu relatório.
Portanto, Saul se suicidou. Quanto ao terceiro texto, trata-se de apenas de procedimento cultural de entender a causa particular pela geral. Então, nós chegamos à conclusão de que Saul de fato se matou, ele se suicidou, né? E o amalequita quis tirar proveito da situação. E mais uma vez, chegamos a uma conclusão de que? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Depois de todos esses esclarecimentos, nos resta agradecer o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, né? E compartilhe esse vídeo com mais 1 milhão de pessoas. Todos vocês, uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus. Tô indo, ótimo final de semana para você. Tchauzinho, fui! Chegamos ao final de mais um programa. Bom dia, super dia!